Uns tempos atrás, o meu editor me pediu que lhe preparasse o texto para a nova edição do meu livro Educação do Homem Integral, para a segunda edição que está em circulação. Peguei um exemplar da primeira edição, li, reli tudo, joguei tudo fora. Tudo. Não ficou nada senão só o título. Não ficou nenhuma página. Tive que conservar o título. Por que é que eu joguei tudo fora? Porque o que nós entendemos por educação aqui no Ocidente europeu e americano é um desastre. Eu não quis reeditar esse desastre. Nós entendemos por educação a educação do ego e não a realização do eu. A educação do ego, que não tem que ver nada com a realização do eu. E eu não quis repetir esta bobagem de educar o ego sem realizar o eu. Então tive que escrever de novo o livro todo. Bati a máquina, entregou. Levou tempo. Segunda edição, nada tem que ver com a primeira edição. Porque na primeira edição eu ainda estava eivado dos princípios errados da nossa educação tradicional, tanto civil como religiosa. Que nós não podemos aceitar. Ninguém pode aceitar esses princípios de educação. Por que não? Porque estão baseados na ideia de prêmio e castigo. Prêmio e castigo. Vocês sabem que esses dois motivos são 100% antipedagógicos. Imagina, nós queremos educar com motivos antieducacionais. Fazer a pedagogia numa base antipedagógica. Como é que se pode fazer isso? Porque nós dizemos, fulano, você tem que ser bom para não ser castigado. Isto é um motivo de egoísmo. Porque castigo tem que ver com egoísmo. Você tem que ser bom para ser premiado. Outro castigo de egoísmo. Nós argumentamos na educação com dois motivos antipedagógicos, antiéticos e antieducacionais. Por quê? Porque nós aqui no Ocidente baseamos toda a educação no ter e não no ser. Mas nós estamos entrando agora na filosofia oriental, que baseia tudo no ser e quase nada no ter. O ter é do ego, o ser é do eu. Não adianta prometer prêmios ao nosso querido ego, porque isso não é educação, isso é egoísmo disfarçado. Mas toda a nossa educação ocidental é um egoísmo disfarçado. Porque se eu prometo ao meu querido ego um prêmio, seja antes da morte, na educação civil, seja depois da morte, na educação religiosa, porque a educação religiosa não promete prêmios antes da morte, mas garante prêmios absolutos depois da morte. E não prêmios de pouco tempo, não, senhor. Prêmios por toda a eternidade. Eu tenho que ter um prêmio por milhões e bilhões e bilhões e milhões de séculos por ter vivido corretamente durante 50 anos aqui na Terra. Que palhaçada é essa nossa educação. Imagine, Deus me tem dar um prêmio de por toda a eternidade chamado céu.
porque eu vivi talvez somente 20 anos, talvez 30 anos, talvez 50 anos, mais ou menos corretamente aqui no mundo. E se eu não vivi corretamente, de acordo com as leis de Deus, também não faz mal nenhum. A teologia ensina isto, por favor, eu não estou inventando. Não adianta nada. Eu posso viver 50 anos em crimes e maldades, mas lá bem no fim da vida, durante os últimos 5 minutos, não precisa nem 5 minutos, basta 2, eu me arrependo. Possivelmente até me confesso. Mas em todo caso me arrependo, que é de todos os cristãos, a confissão é de alguns. E então, adeus, maldade. Adeus, maldade. Não cometi nenhuma maldade durante 50 anos. Estou limpo e inocente, carta branca. Isto nós ensinamos. Está no catecismo, na escola dominical, está nas igrejas, está no... Se é possível imaginar um Deus que se esqueça de 50 anos de maldades por causa de 5 minutos de arrependimento? Onde é que está a justiça divina? Onde é que está a justiça divina? Apelo então para as palavras do Evangelho. Jesus disse àquele ladrão que tinha vivido em maldades durante 50 longos anos, estava crucificado ao lado de Jesus e se arrependeu no último momento. No último momento ele se arrependeu antes de morrer. E Jesus disse àquele ladrão recém-convertido: ainda hoje estás comigo no paraíso. Então os teólogos entendem que depois de 50 anos de crimes, ele se arrependeu durante 1 minuto, e por causa desse arrependimento de 1 minuto, Deus lhe prometeu a eternidade de felicidade. Onde é que está a justiça divina? Onde está a lógica? É claro que tudo isso é invenção nossa. Nada disso está no Evangelho. Nada, nada. O ladrão verificou no último momento ao lado de Jesus que ele tinha levado 50 anos de maldades no seu querido ego criminoso, zigue-zagueando por toda parte. Vamos representar isto graficamente. Vamos dizer que o ladrão fez isso durante 50 anos, zigue-zagueando por aqui, zigue-zagueando por aí, porque o ego faz isso. Vai de cá para lá, vai de cá para lá. Nunca sai da horizontal. O ego, o nosso querido ego, ele não sai da horizontal. E anda zigue-zagueando de crime para crime, de crime para crime, matando e roubando. De repente ele fez isto. Saiu da horizontal, do seu zigue-zague, do seu caos, e entrou na vertical do autoconhecimento. Entrou, passou do ego para o eu, nós dizemos. Isto é que agora o eu. Isto é o ego. Saiu do erro do seu ego e entrou na realidade do seu eu. Por quê? Porque ele disse ao seu companheiro de maldade do outro lado da cruz: nós sofremos o que é justo. Imagine, reconhecer a justiça do seu sofrimento, horrível. Ser crucificado e ficar horas inteiras aí, e depois ser morto violentamente antes do pôr do sol, era um sofrimento horrível. Ele diz ao seu companheiro do outro lado: nós sofremos o que é justo. Nós, eu e tu. Porque estamos pagando as nossas maldades. Mas este, olhando para Jesus, não cometeu nenhuma maldade. Quer dizer, este ladrão reconhece no último momento a justiça do seu sofrimento. Ele não maldiz Pilatos, que o mandou crucificar, que cometeu injustiça. Não, é justo.
estamos pagando as nossas dívidas, porque as nossas dívidas são grandes, eu também estou pagando isso. Isto se chama conversão. Isso não é só arrependimento, não, é conversão. E em sentido contrário, em sentido fora do ego, isto é conversão. A subida do zigue-zague do ego para a vertical do eu. Ele reconheceu finalmente que ele não era o seu ego. Tinha vivido no erro toda a vida como se ele fosse o seu ego, porque seu ego pode ter muitas crimes, o eu não pode. E então, por causa desta iluminação, deste autoconhecimento, praticou um ato de autoconhecimento. Foi o primeiro passo para a autorrealização. O primeiro passo. Ele deu o primeiro passo da ilusão para a verdade, das trevas para a luz, do caos dos zigue-zagues para a linha reta. Por isso, Jesus disse: ainda hoje estás comigo no paraíso. Ainda hoje. Ele ainda não estava. Ainda hoje estás comigo no paraíso. Porque ele estava começando a entrar na linha vertical da verdade. Mas ainda não estava morto. Então Jesus disse: ainda completarás a tua conversão hoje. Hoje ainda completarás a tua conversão. Ele a completou. Isto é que ele prometeu. Certo? Não tem nada de paradoxal nisto aqui. Cada um pode fazer isto. Agora dizer que Jesus tenha prometido a esse ladrão uma eternidade de gozo, uma eternidade de gozo por 50 anos de crimes, isto é repelente. Ninguém pode aceitar essa justiça divina. É claro que ele não disse isso. Jesus lhe disse: estás começando a converter-te, estás com um pé na linha reta da verdade. E ainda hoje estás comigo na verdade. Ele chama a verdade o paraíso. Estás comigo no paraíso. Não tem nada a ver com a vida eterna. Aliás, nós aqui no Ocidente inventamos um céu tão esquisito que vamos voltar um pouco a um outro céu menos esquisito da filosofia oriental. Nós entendemos que o céu é um lugar. O céu não existe em um lugar. Nenhuma região do universo se pode chamar céu, como também não se pode chamar inferno. Céu e inferno não são lugares. E nós todos aprendemos que o céu está lá em cima e que o inferno está lá embaixo. Outra a gente pensava que a Terra fosse o centro do universo e que a Terra era plana, chata, nadando em cima das águas, e que lá debaixo da Terra era o inferno e lá muito para cima era o céu. Hoje nós sabemos que não existe nenhum para baixo e não existe nenhum para cima. Tudo isso é muito relativo. O japonês aponta para lá e diz que lá em cima, os nossos antípodas do outro globo, e para lá, para o japonês, é embaixo. Nós apontamos para baixo assim, dizemos lá embaixo. E apontamos isso. Não há nenhum em cima, não há nenhum embaixo. Tudo isso é uma coisa muito relativa. Nós sabemos disso hoje em dia. Então, não podemos mais localizar o céu lá em cima, nem o inferno lá embaixo. Não o podemos localizar em lugar nenhum do universo, porque não existe nenhum lugar chamado céu. E não existe nenhum lugar chamado inferno. Então não existe céu e inferno? É claro que existe. Existe muito mais realmente do que os outros pensam. Eu sou o céu e eu sou o inferno, conforme o estado
da minha consciência. Eu sou o autor do céu portátil. E eu sou também o autor do meu inferno, também portátil. Eu estou fazendo isto. Eu carrego comigo a minha consciência. A minha consciência, de acordo com as leis eternas, é o céu. E a minha consciência, em contradição com as leis da verdade e da justiça, isto é o inferno. O inferno é um estado de consciência. E o céu é um estado de consciência. Ninguém fabricou um céu para mim. E ninguém fabricou um inferno para mim. Eu é que fiz isto e posso continuar a fazer. Se eu não quiser sair do meu inferno, ninguém me pode obrigar a isto, porque meu livre-arbítrio é onipotente. Também ninguém me pode expulsar do céu, porque eu estou lá por minha conta e risco, ou no céu ou no inferno. E isto não é depois da morte. Por favor, de não pensar que céu e inferno começam depois da morte. Começam aqui e agora e até quando eu quiser. Eu vou manter o meu céu e manter o meu inferno até quando eu quiser. Se o meu livre-arbítrio tivesse um fim, o meu céu podia ter um fim. Mas o meu céu não precisa ter fim porque eu sou livre enquanto eu existo. O meu inferno também não precisa acabar. Eu posso prolongar de acordo com o meu livre-arbítrio, é claro. Outro erro em que nós vemos, nós pensamos que céu e inferno são estados fixos, rígidos. Mas muitos outros já sabem que céu e inferno são processos de consciência, não são estados de ser, mas são processos de vir, de tornar-se. Eu me posso tornar o autor do céu. Também me posso tornar o autor do inferno. Passando para a filosofia oriental, vamos substituir a palavra céu por a palavra nirvana que já fizemos. Felizmente, a filosofia oriental é muito mais vertical, muito mais profunda do que todas as nossas filosofias ocidentais e teologias ocidentais também. Porque eles sabem, há milhares e milhares de anos que a filosofia oriental está se verticalizando, e eles sabem que não há nenhum ponto fixo no céu nem no inferno. Quando eu digo a alguém aqui no Ocidente, escute, você pode entrar no céu por sua conta e risco, mas você nunca estará definitivamente no céu. O que ele pergunta? Eu não estou definitivamente garantido no meu céu? Não, você não está definitivamente garantido. Depende do seu livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio continua fora do corpo. O livre-arbítrio não depende do corpo. Ele não é um atributo da carne, dos ossos e do sangue. É um atributo do espírito. Mas o espírito continua depois da morte. E como o meu livre-arbítrio é um atributo do espírito, o meu livre-arbítrio continua por toda a eternidade. Quer dizer, eu nunca estou num céu definitivo. Não há nenhuma aposentadoria celeste. Muitos pensam que eles passam por uma certa fronteira entre este mundo e o outro, que aqui é uma fronteira. Uma fronteira. E provavelmente tem um guarda na fronteira que talvez seja São Pedro, dizem eles, que São Pedro é o porteiro do céu. Então, eles querem escapar para o outro lado da fronteira, que é a eternidade. Dizem que vão para a eternidade quando morrem. É bobagem. Ninguém está na eternidade porque morreu. Está no tempo e no espaço.
tão bem como aqui. Ninguém está na eternidade depois de ter morrido. Está continuando no tempo e no espaço em outro corpo. Em corpo astral ou o que seja. Mas não mudou nada. A consciência é a mesma. Os seus débitos são os mesmos. Os seus créditos são os mesmos. Porque a morte não modifica nada na natureza humana. Eu sou tão pecador depois da morte como sou antes da morte. Eu sou tão santo e justo depois da morte como na hora da morte. Então, puseram na ladainha de todos os santos que se usam nas igrejas. Ladainha de todos os santos tem uma invocação de uma morte imprevista e repentina, livra-me, Senhor. Pedem que Deus nos livre de uma morte repentina e imprevista. E perguntei a alguém, por que é que vocês puseram isso na ladainha de todos os santos? Que Deus nos livre de uma morte imprevista e repentina. Ah, disseram, porque assim eu não tenho tempo para me converter e para me arrepender e para me confessar. Eu preciso tempo para me preparar para a morte e acho muito importante ter uma boa morte. Mas nunca acho importante ter uma vida correta. Como se a morte fosse tão importante. Será que na morte eu sou diferente do que eu fui na vida? É claro que não sou. Eu não posso mudar repentinamente para o contrário. Se eu vivi em pecados a vida inteira, não adianta nada. Não adianta nada pensar que eu posso viver num gozo eterno depois da morte. Eu posso fazer o que o ladrão na cruz fez. Posso passar do ego ilusório para o eu verdadeiro, como o ladrão fez. E Jesus chama isto o paraíso. A transição do erro para a verdade, ele chama o paraíso. E ainda hoje traz na verdade. Mas ele não prometeu uma eternidade de gozo. Aliás, essa eternidade de gozo não existe. Nós é que somos os autores deste gozo ou deste sofrimento. Quando estamos cheios de débitos, nós chamamos isto de sofrimento, ou inferno, se quiserem. Quando estamos no caminho reto da verdade, então estamos na felicidade. A verdade nos liberta e a ilusão nos escraviza. O nosso ego sempre vive na ilusão e por isso ele é pecador. Quando a gente sai da ilusão e entra na luz da verdade, então deixa de ser pecador. É um processo de transição da ilusão para a verdade. Isso se chama conversão. Não propriamente arrependimento. Arrependimento é detestar o mal, mas não é fazer o bem. Conversão é detestar o mal e fazer o bem. É muito mais do que arrependimento. Judas parece que se arrependeu, ao menos a Bíblia diz. Não se converteu. Não consta que se tenha convertido. Pedro se converteu. Converteu, não só se arrependeu. Quer dizer que há uma diferença profunda entre arrepender e converter. Arrepender é detestar o mal que o ego fez. Muito bem, é o primeiro passo. Mas não é ainda fazer o bem que o eu devia fazer. A conversão incompleta é afastar-se do mal e entrar na linha reta do bem. Isto é, converter-se. O livre-arbítrio pode converter-se, porque nós temos o poder de ser Deus. Então os orientais já descobriram que o céu não é um lugar. Nirvana não é um lugar. Também não é um estado, mas é propriamente um processo.
Um estado seria uma coisa fixa, rígida, que não tivesse mais mudança. Isso seria um estado em forma de congelamento rígido. Mas isso não é verdade. Não existe nenhum céu definitivo. Muito menos um inferno definitivo também não. Nós somos autores do nosso céu enquanto temos livre-arbítrio. E livre-arbítrio sempre o teremos durante toda a existência. Não é só durante a existência terrestre. Porque a existência terrestre é o princípio da nossa existência eterna. Aqui é uma espécie de jardim de infância. Nós começamos a nossa evolução aqui. Parece que começamos aqui. E continuamos por toda a eternidade. Também não é necessário voltar para esse jardim de infância, como muitos pensam, que a evolução não pode continuar em outra parte, só pode continuar no mesmo planeta Terra. Eu não sei bem porquê. Porque a nossa evolução não pode continuar se eu tenho livre-arbítrio. Em qualquer região do universo eu tenho livre-arbítrio. E enquanto tenho livre-arbítrio, eu posso ser bom. E eu também posso ser mau. Eu posso continuar no bem e prosseguir no bem. Também posso continuar no mal. Isto não está restrito ao planeta Terra. Seria estranho dizer que um canário que cantou muito bem na gaiola saiu da gaiola e agora não pode cantar mais. Por quê? Tem que voltar para a gaiola para cantar? Não, ele pode cantar em qualquer região do universo. E assim, nós começamos a nossa maldade ou a nossa bondade aqui na Terra. Não quer dizer que a maldade ou bondade seja restrita ao planeta Terra, que eu não posso ser mau ou bom em outras regiões do universo. Claro que eu posso. Sou completamente livre em ser bom ou ser mau. Então, voltando ao nosso princípio, a nossa educação sempre se refere a um prêmio, a um castigo, sobretudo a um prêmio. E nós já educamos as crianças assim. Bem, talvez para a criança seja necessária, não sei. Eu creio que também não é necessária para a criança. Dizer você deve ser boazinha para receber isto, para receber aquilo, prometendo um prêmio. Também, se é necessário para a criança, então somos eternos crianças. Mas nem para a criança é necessária. O que é que se podia substituir em vez de prêmio e castigo, que são os motivos da nossa educação ocidental? É difícil substituir alguma coisa, como eu tentei fazer na nova edição do meu livro de educação. Eu me devo realizar. Bem, isso é difícil para uma criança dizer que se deve realizar. Então ele pergunta se eu não estou realizado, porque ela entende a realização do corpo. Está mais ou menos realizado no corpo, mas também não está plenamente. Mas entender a realização do seu eu invisível, da sua alma, do seu espírito, isso é muito difícil para a criança compreender. Mas um bom educador até é capaz de explicar isto à criança, para a criança compreender que ela se deve realizar. Ela é perfectível, mas não é perfeita. É um pouquinho realizado, mas não está inteiramente realizado. Vamos dizer, está 1% realizado. Mas 1% de realização não é a perfeição. Realiza-te mais, realiza-te 2%, realiza-te 10%, realiza-te mais. Quem se pergunta, mas o que é que eu devo fazer para me realizar? Então começa a explicação difícil para uma educação fora de castigo e de prêmio. Não podemos apelar para castigo e prêmio, porque castigo e prêmio são coisas do ego. Mas a autorrealização não tem nada a ver com o meu ego.
enquanto batermos nessa tecla de castigo, e sobretudo prêmio, mesmo prêmio celeste, estamos dentro do ego. E não podemos realizar uma verdadeira educação. Pois a educação não consiste em dar um prêmio ao ego. A educação consiste em realizar o eu. Não em premiar o ego, mas em realizar o seu eu central, sua alma. Esta realização se faz por uma absoluta fidelidade e harmonia e sintonia com as leis que não são nossas, mas que nós temos que aceitar. As leis cósmicas, vamos dizer as leis de Deus, as leis cósmicas são amor à verdade, amor à justiça, amor à honestidade, amor à fraternidade, fidelidade ao amor universal. Tudo isto são leis cósmicas. Enquanto nós nos colocamos contra a verdade, conscientemente contra qualquer verdade, não estamos dentro da lei cósmica. Se somos contra a justiça, também não estamos na lei cósmica. Se somos contra o amor universal de todas as criaturas, não só humanas, mas de todas as criaturas, não estamos em linha reta na autorrealização. Se estamos contra a fraternidade universal dos homens, se estamos contra a honestidade em todos os negócios, não só conhecidos, mas até ocultos, honestidades secretas, todo mundo com metas escondidas. Quer dizer, a autorrealização consiste na perfeita sintonia, harmonização com as leis eternas que regem todo o universo e a humanidade. O universo não pode desobedecer às leis eternas. O universo está sempre em sintonia com as leis eternas, porque ele é automático. O universo é fora de nós. Nós somos a única criatura, aqui na Terra pelo menos, que pode estar pró ou contra as leis da verdade, as leis da justiça, as leis do amor, as leis da honestidade, as leis da fraternidade universal. Nós podemos. Esse é o privilégio e o perigo. O privilégio e o perigo do nosso livre-arbítrio. Nós somos aqui na Terra a única criatura que tem nas mãos o seu próprio destino. Não o nosso destino físico, também depende das circunstâncias. O nosso destino metafísico, o nosso destino central, isso está nas nossas mãos. O destino é ser bom ou mal. Ser bom ou mal, isso é o nosso destino. Eu não tenho o poder, se tenho saúde ou doença, às vezes não é da minha culpa se eu fico doente, mas está sempre em meu poder ser bom ou ser mal, ser amigo da verdade ou ser inimigo da verdade, ser amigo da justiça ou inimigo da justiça. Isso está em meu poder, em qualquer circunstância. Enquanto eu for um homem normal, é claro. Não vamos ir lá para o hospício dizer que lá há homens que não podem plasmar o seu destino. Bem, enquanto eles estão nesse estado anormal, é claro que não podem, mas isso é temporário. Se saírem fora do seu corpo, também não estão mais sujeitos às inibições que o corpo produziu. Bem, mas para os homens normais, nós temos sempre a possibilidade de sintonizar ou de contrariar as leis eternas. Isto quer dizer autorrealização. Será que não se pode fazer compreender isto a uma criança ou a um adolescente? Que a educação não é coisa de periferia, coisa de ego, que deva ser premiado, se ele for bom.
Não, é coisa de centro. O nosso eu não sabe nada de prêmio. O nosso eu nunca é premiado. Também não é castigado. O nosso eu. O nosso eu ou é realizado ou é frustrado. Essas duas coisas existem para o nosso eu. Eu me posso realizar, e cada vez mais. Eu nunca chegarei ao fim da minha autorrealização, mas eu posso progredir. Eu posso avançar cada vez mais no caminho ascensional da minha autorrealização. Isto está no meu livre-arbítrio. Isto é autoeducação. Eu não aceito mais outra palavra senão autoeducação. No antigo nível de lição eu tinha sido de educação. Agora me convenci de que o que não é autoeducação não é educação verdadeira. Nós falamos em aloeducação. O educador deve educar os educandos. O pai e a mãe devem educar seus filhos. Isso é aloeducação. Propriamente não existe. Não existe aloeducação. Eu não posso educar alguém. Eu só me posso educar a mim. Então não adianta nada dar bons conselhos aos outros. Sim, mas isto não é ainda educação. Isto é apontar o caminho. Por setas na encruzilhada, como eu digo, setas ao redor, dizer aos educandos, se você andar por este caminho, você se autoeduca. Eu não posso alo-educar os outros, alo quer dizer o outro. Eu posso mostrar aos alo-educandos o caminho por onde eles mesmos se podem autoeducar. Mas, em última análise, toda educação é uma autoeducação. Ninguém me pode obrigar a ser bom. E ninguém me pode obrigar a ser mau. Porque não há aloeducação, nem para o bem, nem para o mal. Eu tenho que decidir, em última análise, se eu quero aceitar os bons conselhos do meu educador. Suponhamos que ele já tenha autoeducação, que às vezes é muito duvidoso, que também não tem autoeducação. Quer dizer, o verdadeiro educador sempre devia estar pleno de autoeducação. Ele devia saber por experiência qual é o caminho certo. Por experiência, não só dos livros. Isso não é experiência se ele leu num livro. Ele devia saber por experiência própria qual é o caminho da verdade, da justiça, do amor, da fraternidade, da honestidade universal. Isto ele devia saber. Não por ter lido num livro. Isto não é suficiente. Mas pela vivência, e vamos dizer pela sofrência. Ultimamente inventei esta palavra sofrência, porque a vivência sempre é uma sofrência. Se podemos viver, fazer vivência, por que é que de sofrer não podemos fazer sofrência? É claro, um sofrimento, mas é melhor dizer sofrência, não é? Quer dizer, quando alguém vive um grande ideal, ele sempre sofre este ideal. Dificilmente ele pode viver uma grande coisa sem que ele sofra esta coisa. Porque é sempre um sofrimento no princípio, pelo menos. Todo bem, toda coisa grande, verdadeira, é no princípio um sacrifício. Um sofrimento, uma sofrência, como eu digo. Isto no princípio. E os mestres dizem que há um caminho estreito e uma porta apertada. Bem, caminho estreito ninguém gosta de andar. E porta apertada ninguém gosta de passar. Mas os mestres dizem que isto conduz ao reino dos céus. Isto conduz ao reino dos céus. A porta estreita da vivência e da sofrência conduz ao reino dos céus. Agora os mestres dizem que quando alguém ultrapassou o princípio,
que é porta estreita, caminho estreito, porta apertada, então entra no reino dos céus. Não está mais no caminho estreito e na porta apertada. Onde é que ele está? Então os mestres usam palavras muito simbólicas. Está na zona do jugo suave e do peso leve. Usam as expressões jugo suave e peso leve. Jugo quer dizer cumprimento do dever. Nós nunca podemos ser dispensados por toda a eternidade de sermos amigos da verdade, amigos da justiça, amigos do amor, amigos da fidelidade. Isto é jugo. O dever é um jugo, mas não precisa ser um jugo amargo. No princípio é um jugo amargo. É uma caminho estreito para apertar. No fim, os mestres dizem, depois o jugo não é mais amargo, mas é um jugo suave, que é o contrário do amargo. Também não é mais um peso pesado, como no princípio. Eles dizem, depois se torna um peso leve. Um peso leve. Quer dizer, a gente leva o peso, mas não sente nada do pesado. A gente está no jugo amargo, mas acha o jugo muito suave. Isto é um grau muito avançado de evolução. Quando o dever se torna um prazer, não quando o dever ainda é um sacrifício. No princípio, todo o nosso dever é um sacrifício. É uma sofrência, é um sofrimento. Quando avançamos muito na evolução, continuamos no mesmo dever. Não mudamos nada no dever. Nós dizemos, como é que o dever ontem era tão pesado? E hoje eu faço aquilo brincando, até com alegria eu faço. O que ontem eu fazia com tristeza. Eu posso fazer com toda alegria as coisas tristes e pesadas e amargas. Isto é uma questão de vivência. A vivência repetida durante muito tempo torna fácil o que era difícil. Mas não deixa de ser a mesma vivência. A mesma vivência. A mesma vivência que no princípio era sofrimento, no fim esta mesma vivência, experiência do dever, é uma coisa inteiramente diferente. Isto é o caminho da evolução. E chegará um tempo em que ser bom não é ser um crucificado. No princípio, todo mundo pensa que ser bom é ser vítima, ser mártir do seu ser bom. É claro, no princípio, geralmente é assim. Por exemplo, alguém quer fazer benefícios a outros. Quase sempre vai enfrentar ingratidão da parte dos beneficiados. Isso é comum neste mundo. E todo mundo se ofende com ingratidão, com injustiça do beneficiado. Diz, mas eu fiz bem a fulano, e como é que ele me calunia e ataca? Bem, é claro que isso é doloroso para o princípio, para o principiante, o benfeitor. Ele pensa que o beneficiado deve de agradecer. Isso ele acha normal, que o beneficiado agradeça os benefícios, e não o calunia. Isto, no princípio, ele estranha, mas pouco a pouco, ele acha isso inteiramente normal, da parte de uma humanidade que está trilhando o caminho do ego, como é o gosto da humanidade. O ego pode responder com ingratidão a qualquer benefício. E nós não podemos converter o mundo dos egos em santos. Então temos que acostumar a dizer, bem, ninguém serve impunemente, como eu digo nos meus livros. Se vocês prestam serviço a alguém, devem ser punidos, porque vocês prestaram um serviço gratuito, não pago, mas gratuito. Ninguém serve impunemente. Isto nós achamos horrível no princípio. Que não se possa servir sem ser punido pelo nosso serviço.
No fim, eu acho isso inteiramente normal, porque ele sabe que quem está no plano horizontal do ego não pode agir de outro modo por enquanto. E ele não pode obrigar ninguém a sair do plano horizontal do ego. Tem que esperar até que outro se converta. Quer dizer, devíamos inverter completamente o nosso sistema de educação e não pensar que alguém deva receber algum prêmio antes ou depois da morte. Também depois da morte, porque é bom. Ele devia ser bom incondicionalmente. Incondicionalmente bom. Não condicionalmente dependendo de prêmio. Isto é condicionalmente. Condicionalmente bom. Ele devia ser incondicionalissimamente bom. Quer dizer, a minha natureza humana consiste em ser bom. Eu tenho que realizar a minha natureza, que é realizável, mas ainda não é realizada. Então, eu tenho que realizar a minha natureza humana com toda a sua plenitude. Então, eu tenho que ser bom, não por causa de algum objeto chamado prêmio. Isso sempre é um objeto, o prêmio. O céu também é um objeto no sentido teológico, é claro, não no sentido de Jesus, ele disse que o reino do céu está dentro de vós, mas no nosso sentido, o céu nos tem que ser dado por Deus. Um objeto é dado de fora para dentro. Um objeto não vem de dentro, um objeto vem de fora. Então, nossos teólogos pensam que eu tenho direito a receber um céu das mãos de Deus, porque eu vivi corretamente aqui na Terra durante tantos e tantos anos. Eu tenho direito a gozar a vida eterna e Deus é meu devedor. Eu sou um credor de Deus. Eu tenho o direito de esperar o céu. Quer dizer, eu sou um credor. Eu tenho o direito. E Deus tem o dever de me dar o céu por toda a eternidade, embora seja apenas poucos anos de vida terrestre. Então, tudo isso nós pensamos. Temos que desistir completamente dessa história de ter que receber alguma coisa. Nem sequer o céu. Eu não tenho que receber nenhum céu depois da morte, porque vivi corretamente aqui. Eu tenho que ser o meu céu e não ter o céu. O que eu recebo é um ter. O que eu faço é um ser. Eu me realizo, o meu céu. O meu céu embrionário. O nosso céu é muito embrionário ainda no princípio. É uma sementinha de céu, mas ainda não é uma planta de céu. Então temos que plantar a nossa sementinha celeste e vigiar para que ele se torne uma planta adulta, ou seja. Então eu tenho que realizar-me. Isto é educação. Eu tenho que realizar-me. Me se refere ao eu central. Mas eu não tenho que esperar recompensa para o meu ego. O meu eu não sabe nada de recompensa. Graças a Deus. O meu eu nunca é recompensado de fora para dentro. O meu eu é realizado de dentro para fora. Realizado, sim, o meu eu. Mas presenteado, não. O meu eu não pode receber nenhum presente de fora, de que ele seja objeto. Ele é o seu próprio sujeito. Eu sou o autor e o sujeito da minha autorrealização, do meu céu. Pouco a pouco nós temos que inverter completamente o nosso sistema educativo, começando possivelmente com as crianças.
Porque as crianças, desde o princípio, são enganadas pelos adultos. Sempre afirmando, você tem que fazer isso, ser boa, porque você vai ser recompensado. Então, a criança pergunta, recompensado quando? E a sinceridade seria dizer, depois da morte. Diz, por que não posso ser recompensado antes da morte? Você não tem que ser recompensado nunca. Nem antes da morte, nem depois da morte. Isso é uma ideia inteiramente falsa de recompensa. A recompensa é sempre para o ego, de fora para dentro. É um objeto que me é oferecido como recompensa. Mas o ego é um objeto. Mas o sujeito não é recompensado. O sujeito é realizado. Então, no Oriente já está avançada a ideia da autorrealização. Pouco a pouco está invadindo o Ocidente, graças a Deus. Eu não tenho que salvar-me propriamente depois da morte, eu tenho que realizar-me em plena vida. Porque as teologias sempre pensam que a salvação começa depois da morte. É depois de eu morrer é que vou ser salvo. Salvo, eles entendem um céu fora de si, um céu objetivo. Nós entendemos por céu, um céu subjetivo. Eu devo realizar-me aqui e agora e para todo sempre. Eu devo sempre aumentar, intensificar a minha autorrealização. Isso nada tem que ver com a morte. Isso é aqui e agora e por toda a eternidade eu tenho que realizar-me. Se nós começássemos a pensar em autoconhecimento e autorrealização, a nossa vida humana seria completamente diferente, porque não esperaríamos nada de fora. E que houvesse ingratidão lá fora ou injustiça lá fora, isso não nos tornaria infeliz. Eu continuo a me realizar. Aconteça lá fora o que acontecer. Eu não posso impedir que as coisas aconteçam lá fora. Eu só posso impedir que as coisas aconteçam aqui dentro. Eu sou dono do meu ser, mas eu não sou dono do meu ter. As circunstâncias são um ter. A substância é o ser. Isto está profundamente dentro da filosofia oriental. Porque o oriental já está habituado a pensar no seu ser, muito mais do que no seu ter. Às vezes ele leva tão longe a indiferença do ter, que cai na miséria e não quer ter nada. Ele quer somente ser. 100% de ser e nada de ter. Bem, nós somos um pouco mais moderados e achamos que o ter é compatível com o ser. E é mesmo. Mas o oriental pensa que quanto mais a gente tem de ser, menos deve de ter. O que para nós é um pouco exagerado. Em primeiro lugar, nós devíamos realizar o nosso ser através do nosso ter. O nosso ter devia ser um meio para realizar o nosso ser. Os objetos deviam ser meios para realizarmos o nosso sujeito. Para isto é necessário que a gente tenha autoconhecimento. Quem não sabe nada do seu sujeito, do seu eu, não pode tratar de se realizar, porque ele não sabe o que. Ele vai realizar os objetos. Dinheiro, prazeres, divertimento, são objetos. Mas ele não sabe que ele é o sujeito, que ele se devia autorrealizar antes de qualquer objeto. E depois devia servir-se dos objetos. Do uso correto dos objetos, depende a realização do meu sujeito. Bem, vamos terminar aqui.